Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nas últimas horas com os discípulos antes da sua crucificação, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, versículo 5. A ilustração da videira une os dois lados do relacionamento entre Deus e seres humanos. Hoje, vamos começar com o lado divino. E se Deus permitir, na mensagem de amanhã, vamos pensar sobre o lado humano. Ao introduzir essa ilustração rica, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Jesus é a verdadeira videira. Outros podem afirmar seu poder de oferecer a vida, mas ele é o único que realmente tenha capacidade de dar e sustentar a vida. Os ramos ligados à videira que produzem fruto continuam sendo alimentados e sustentados pela videira. O Pai é o lavrador, aquele que cuida da videira. Ele toca em todos os ramos, mas de maneiras diferentes. Quando ele encontra um ramo que não produz nada, ele corta e joga fora aquela parte inútil da planta. Mesmo os ramos que frutificam precisam de atenção. Podem ter folhas murchas que não ajudam no crescimento e produtividade do ramo. Para que fiquem mais saudáveis e mais produtivos, ele limpa esses ramos. Podemos observar nessas descrições da ação divina fatos importantes sobre nossa relação com Deus. Vamos pensar em 4 fatos específicos. Primeiro, dependemos do Senhor para viver. A videira não depende do ramo, pois continua produzindo outros. O ramo, porém, vive somente se estiver ligado à videira. Jesus não precisa de mim, mas eu preciso dele. Segundo, é possível perder o vínculo com Deus, ser rejeitado e destruído. Doutrinas que negam a possibilidade de cair da graça contradizem o ensinamento de Jesus. Ramos na videira que não produzem fruto são cortados e queimados. Terceiro, todos que permanecem em Deus ainda passam pela disciplina divina para que sejam aperfeiçoados. Ele nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10. E quarto, a produção de fruto pelos discípulos glorifica o agricultor, o próprio Deus, como ele disse em João 15, versículo 8. Essa ilustração mostra que a nossa vida depende totalmente do Senhor. Vamos permanecer na videira. E se Deus permitir, no próximo episódio vamos falar sobre o lado humano, os ramos. Você conseguiu responder a pergunta de ontem? A pergunta foi: quem enganou seu pai para ganhar uma bênção? Alternativas: A, Naor, B, Ló, C, Jacó e D, Esaú. A maioria das pessoas conhece bem essa história de Jacó enganando seu pai para ganhar uma bênção, como relatado para nós em Gênesis capítulo 27. E a pergunta de hoje: Jacó deu o nome de Betel para um lugar que antes era chamado de... Alternativas: A, Luz, B, Sol, C, Belém ou D, Berseba. A resposta no final do episódio 426. E no episódio 426, amanhã,
nós vamos pensar sobre o lado humano desta ilustração da videira. Jesus é a videira, os discípulos dele são os ramos. E vamos pensar sobre o papel dos ramos que fazem parte da videira. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.